Discurso número 7. Invocação. Ó tu, poderoso velador silencioso, tu que tens diante de ti o cristal cósmico, emite teus raios, fixando nos corações dos filhos de Deus. Ensina-lhes obediência às grandes leis cósmicas. Ensina-lhes obediência à luz. Enche seus corações e mentes com a tua paz, com o teu silêncio, com o teu equilíbrio. Que a alegria de teu coração encha os corações de cada um até transbordar, com tua substância e tua pura força eletrônica, que traz consigo tuas incomensuráveis e infinitas bênçãos. Que cada um, por sua vez, sinta teu cuidado vigilante e onipresente, teu amor sustentador, tua sabedoria e teu poder. I am. O Mestre Saint-Germain nos convida logo no início desse discurso, número 7, a refletir sobre a obediência. E quando Saint-Germain se refere aqui à obediência, ele não está se referindo à obediência cega, mas ao conhecimento das leis, porque só pode ser livre aquele que conhece as leis e pode se mover livremente através delas. Porque quando nós desconhecemos as leis, nós agimos de forma cega. E tudo nessa vida tem leis e tem princípios. Então, quando Saint-Germain fala aqui, nessa primeira invocação, a obediência às leis e também pede ao velador silencioso. Quem é o velador silencioso? É aquele espírito que guarda o conceito imaculado de cada situação, de cada pessoa, todos nós. Tanto como seres humanos, como o reino animal, vegetal, cada lar, cada casa tem um velador silencioso, que é aquele ser, aquele espírito que guarda o conceito imaculado da sua vida. Todo mundo tem um destino, todo mundo tem uma história, mas ninguém sabe qual é. Só guiados e conectados por essa essência é que nós podemos receber as diretrizes desse caminho a ser percorrido para o nosso processo de evolução. Então vamos ao que diz aqui esse discurso número 7. Quando partiu a ordem, faça-se a luz, a obediência foi a primeira atividade. Consequentemente, a luz ilimitada foi feita. A obediência no sentido de cumprir a lei. Quando Deus disse faça-se a luz, ou quando o homem decreta, nós já sabemos que quando nós damos uma ordem, um comando, o universo responde. Então trata-se do cumprimento da lei. A nossa palavra, ela é lei. Se ela é dita cegamente, se ela é dita movida por memórias ou inconscientemente, não importa. Ok? Nós vamos criar aquilo que está transbordando dentro de nós e que flui através das palavras. O mesmo ocorre com toda a atividade externa do único princípio ativo, Deus. A primeira atividade do externo deveria consistir em prestar perfeita obediência a essa presença interior. Dessa forma, ele se torna apto a receber harmoniosamente a pura essência inalterada, e assim deveria ser para com os amigos, parentes, associados, com qualquer outra pessoa, de qualquer outra condição ou idade. Ou seja, não nos entretermos com aquilo que vem da personalidade. Muitas vezes, quando nós discutimos, e nós vamos ver isso aqui à frente, é o ego que está brigando, porque Deus não briga. Se eu me conecto com a essência de cada ser, se eu falo e reconheço essa essência em mim e falo a essência de cada ser, as nossas relações elas acontecem num outro nível. Então esse ensinamento nos convida mais uma vez para obedecer somente ao comando da nossa voz interior. Deveria haver sempre essa maravilhosa graça de amor, luz e obediência.
Acalmai com frequência a expressão externa, porque ela precisa de obediência à grande luz interna. Porque o nosso ego fica exacerbado diante de uma situação como a que nós estamos vivendo agora, e que muitas vezes agimos por impulso e depois nos arrependemos. Então, eu me lembro de uma máxima que Jesus disse: acalmem-se, vós sois deuses. Calma. Quando ele falou ao mar, às ondas que estavam agitadas, acalmem-se. Por quê? É só no silêncio que nós podemos ouvir esse comando interno. Quando estamos agitados, nervosos, nós ficamos simplesmente cegos. Cegos porque somos movidos por uma consciência cega, que é a consciência do eu inferior. Quando surge um impulso para discutir, criticar ou experimentar uma resistência, é sinal de que o externo está se intrometendo para chamar a atenção sobre si. É a hora, então, pelo poder de vosso livre-arbítrio, de mandar o externo silenciar e obedecer à presença eu sou. É desafiante. Eu sei que é desafiante porque, principalmente para aquelas pessoas que vieram nessa encadernação com uma dessas matérias pendentes, que é controlar os seus impulsos, que é administrar as suas emoções, que muitas vezes quando nós vemos, eu mesma estou num processo de muita observação em relação ao meu comportamento. E isso para todos nós, não é? Entregar esse comando à presença de Deus e não permitir que o ego cegamente vá nos conduzindo enxurradas de emoções abaixo, causando desastres e destruições de relacionamentos e tantas outras coisas que é do nosso conhecimento. E aí ele prossegue dizendo: é inútil discutir. Silenciai o exterior. Então, com amorosa obediência, dai a instrução. Já tem aquela máxima, né? Antes de você responder, você conta até 10. Então está baseada nesse ensinamento. Porque depois de silenciar, nós vamos poder dar a instrução correta. É um exercício, meus irmãos? É. Mas nós estamos aqui exatamente para estudar e praticar essas matérias. Dessa maneira, ela pode manifestar-se sem impedimento. À medida que nós silenciamos, essa presença pode dar o comando e se expressar harmoniosamente. Quando os discípulos tiverem penetrado na senda consciente, o menor indício de distúrbio ou resistência de qualquer espécie deveria ser seguido instantaneamente do silenciar de toda a atividade externa e da declaração: eu sou a atividade obediente e inteligente desta mente e deste corpo. Eu sou o poder que governa e ordena tudo harmoniosamente. Mesmo que você não se lembre dessas palavras, tais como estão sendo ditas aqui, você pode dizer com as suas próprias palavras: a presença eu estou está no comando dessa situação e governa essa situação perfeitamente. Deus está no controle dessa situação e a dirige e a governa plenamente. Então não precisa necessariamente você ficar preocupado: eu não guardei aquelas palavras. Se você trabalhar diariamente com uma afirmação, aos poucos você terá memorizado dezenas delas e numa hora de necessidade elas estarão à disposição. Não importa em que plano ou esfera de atividade o filho ou filha de Deus atue. A obediência às suas leis ou às leis divinas da esfera em que estiver agindo, o indivíduo é sempre condição essencial para o seu firme e contínuo progresso. Então, muitas vezes nós temos, eu, por exemplo, já fui uma pessoa extremamente rebelde. A rebeldia era uma característica minha, né? Então eu tive e tenho que estar trabalhando muito a questão da obediência, da obediência às leis. Cada lugar tem as suas regras, cada lugar tem os seus princípios. A nossa nação, para que ela funcione, eu preciso fazer o meu papel como cidadã, eu preciso respeitar as leis. Então é isso que vai me permitir viver em liberdade, observando os princípios que regem
cada situação. Então é muito importante observar essa questão da tradução ou do significado da palavra obediência, dito aqui nesse discurso número 7. Todo discípulo deveria empregar com firmeza e prazer muitas vezes ao dia, pois isso só requer 1 minuto. A afirmação: eu sou a guarda invencível, estabelecida e sustentada em minha mente, meu corpo, meu lar e meu mundo e meus negócios. Mantende-vos consciente de que esta guarda, sendo a presença eu sou, possui naturalmente inteligência divina. E isso estabelecerá uma guarda inteligente em torno de vós, que não precisa ser repetida constantemente. Então o que Saint Germain está dizendo aqui é o orai e vigiai. Porque quando eu coloco essa guarda constante da minha mente, do meu corpo, dos meus pensamentos e sentimentos, eu estabeleci um padrão. Eu criei vamos dizer assim, eu criei um código que ele não precisa ser repetido o tempo todo. Eu só preciso me lembrar e reativar esse código. Porque os pensamentos entram desgovernadamente. Eles não são meus. Eu, por exemplo, posso estar numa sala com uma pessoa e os pensamentos dela impregnam aquele ambiente, como os meus também. Se os meus pensamentos, se o meu campo de força for forte, a penetração desses pensamentos é mais desafiante. Mas se eu abrir a guarda, eu posso ter um pensamento e dizer: epa, isso não é meu. Quem tocou o meu manto, quem tirou minha energia, quem tocou na minha energia, de onde vem esse pensamento? Né? Então eu posso estar atenta. Por quê? Porque a mente, ela é compartilhada, como as emoções também. Então, prosseguimos aqui. Uma vez que chegamos ao ponto em que, sempre que usamos a expressão eu ou eu sou, sabemos que ela é o pleno poder do amor, sabedoria e inteligência em ação. Usai-o com frequência. Eu sou a plena libertação do amor divino em ação. Eu sou a plena libertação do amor divino em ação. Eu sou a plena libertação do amor divino em ação. Esses ensinamentos são muito apropriados para esse momento que nós estamos vivendo. Inclusive recebi uma mensagem do Eckhart Tolle, né, que é muito sábia, Eckhart Tolle, que ele diz assim, que quem está fundamentado em Deus não teme nada. Está enraizado, está seguro, porque sabe que os ventos sopram, mas que a árvore permanecerá de pé. Então o convite do Mestre Saint Germain nesse livro, do início ao fim, que é o livro de ouro, e na trilogia, é só isso: volte para a sua presença eu sou. Volte para a sua presença eu sou. Empodere-se da sua natureza real. Deixa seu Deus interior guiar a sua vida. Porque aí não há estremecimento. Porque quem estremece é a personalidade. Quem discute é a personalidade. Quem polariza é a personalidade. Entendeu? Se existem conflitos, é porque esses conflitos é da personalidade. Porque o eu divino está firme, atuando e fazendo aquilo que precisa ser feito. Está tão ocupado em realizar o que precisa ser realizado que não tem tempo para discutir com a personalidade de ninguém.